Olá, sejam bem-vindos ao nosso culto online da Paz Church Santana de Parnaíba. É maravilhoso estarmos juntos mais uma vez através do nosso canal no YouTube. Ainda dá tempo, copie o link desta transmissão e envie para a pessoa que você ama. Bom culto para nós! Aleluia, glória a Deus. Nós te desejamos, Senhor. Nós levantamos as nossas vozes aqui, Senhor, em louvor e adoração a Ti, porque Tu és o único digno de ser adorado. Aleluia. Você pode dar um grito, aleluia. Você pode, com alto e bom som, declarar: o Senhor é bom. Declare assim para Ele: em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar, o teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Oh, 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 e mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim. Com o meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Com o meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. E mesmo
muito barulho para Jesus. Aleluia. Antes que eu falasse, o Senhor cantava sobre mim. Ele tem sido tão, tão bom pra mim. Antes que eu respirasse, soprou sua vida em mim. Ele tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Amor que me persegues, lutas por mim, deixas 99. Eu reconheço que eu não mereço, ainda assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Mesmo perdido, seu amor lutou por mim. Ele tem sido tão, tão bom pra mim. Sem nenhum valor, tudo pagou por mim. Ele tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Amor que me persegue, lutas por mim, deixas 99. Eu reconheço que eu não mereço, ainda assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Ilumina as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ilumina as sombras,
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele nos encontra. Aleluia. Digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu é a glória, Jesus. Nós te adoramos. Toma o teu lugar, Jesus. Diante do Cordeiro de Deus, os anjos e os santos se prostram ante a ti, os anciões dançam suas coroas diante. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor.
declaramos. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem desse e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem desse e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus, que bom que você está aí. Eu quero te convidar, se você tem alguma necessidade, tem alguém na sua família que está passando por algum problema de saúde, ou você mesmo, alguma dificuldade financeira, está passando por algum problema de trabalho, ansiedade, eu quero te convidar a orar. Nós temos um momento de oração pelas nossas necessidades. Eu quero que você, onde você estiver, levante a sua mão e coloque isso nas mãos do Senhor. Ele é o seu Pai, é o seu ajudador. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por as necessidades dos nossos irmãos. Senhor, visita cada casa, cada família neste dia. Que a Tua graça, o Teu favor possa tocar. Senhor, nós declaramos agora toda ansiedade, todo medo, Pai, todo problema de saúde, que o Senhor possa tocar, curar, libertar. Nós declaramos, Pai, empregos, recursos financeiros, que a Tua graça nesses dias possa continuar alcançando cada irmão, cada irmã desta igreja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, nós temos um momento muito especial no nosso culto, que é da generosidade. Nós acreditamos que a generosidade faz parte daquilo que nós somos, e eu tenho falado que isso independe do momento, e nós acreditamos ainda que determinados momentos e circunstâncias servem para evidenciar aquilo que nós somos. Eu te convido a ler a Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, o versículo do 1 ao 3, está aparecendo aí na sua tela. Gênesis 12, 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos entender que as bênçãos de Deus, elas não vêm para nós termos uma atitude egoísta. Se fosse dessa maneira, não teria muita relação, ou melhor, não teria nenhuma relação com o Deus que nós professamos. Nesses versículos nós vemos que Deus apresenta um projeto para Abraão. E o Senhor apresenta porque Ele encontra em Abraão alguém disposto, alguém que tem um coração, alguém que tem uma intenção, um desejo de cumprir o querer de Deus. Alguém que, acima de ter um nome engrandecido, estava disposto a ser uma bênção para os outros. Ao final destes versículos, nós vemos que o grande objetivo de todas as promessas que Deus, Ele indica e traz para a vida de Abraão, é dizer: pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, por conta daquilo que eu farei com você, por aquilo que eu vou te abençoar, por aquilo que eu vou te engrandecer, por aquilo que eu vou preparar para você, porque eu vou abençoar você, eu vou abençoar aqueles que abençoam você, eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoam você, mas tudo isso é porque através de você, porque através da pessoa que você é, todas as famílias da terra serão abençoadas. E esse é um projeto de Deus para nós. E nesses dias eu quero te convidar a participar de um projeto que também tem isso que Abraão recebeu, dessa promessa de Deus, que é fazer todas as famílias da terra benditas. Por isso eu quero te convidar a ofertar nesse dia na casa do Senhor, nesta igreja, que nós cremos que vai ser uma bênção para as famílias dessa cidade, para cada membro, para cada pessoa, em nome de Jesus. Então você pode fazer isso através de depósito bancário nas contas que vão aparecer aí na sua tela, e enquanto o louvor toca, você pode fazer a transferência. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua prosperidade possa alcançar cada irmão dessa igreja, cada pessoa, cada ofertante, em nome de Jesus. Continua prosperando cada um, em nome de Jesus. Amém. Vou descansar em tuas promessas pra mim, vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar
culto presencial já está acontecendo domingo às 9 horas da manhã. Faça sua inscrição, você é nosso convidado. As células estão acontecendo de forma online através do aplicativo Zoom. Para maiores informações, entre em contato através do número de telefone que está aparecendo na sua tela. Terça-feira, às 20 horas, nosso Tadel, através do aplicativo Zoom. Quinta-feira, às 20 horas, também pelo aplicativo Zoom, o nosso Clamor. Domingo que vem, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Se você for acompanhar o nosso culto através da internet, lembre-se de separar o cálice e o pão. Nós faremos a ceia juntos. E agora, fique com a ministração da Palavra do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus, você que está nos acompanhando, seja mais do que bem-vindo aqui no nosso culto online da Past Church de Santana de Parnaíba. Talvez você está aqui pela primeira vez, ainda não nos conhece. Gostaria de dizer que você é mais do que bem-vindo. Estamos também com os nossos cultos presenciais, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Se você quiser nos visitar, tiver algum pedido de oração, vocês são mais do que bem-vindos. Vamos entrar agora na nossa palavra. Creio que é uma palavra mais do que abençoada, vai edificar demais, demais, demais a sua vida. E para começar, eu gostaria de já começar com uma história. Jesus ele contava muitas parábolas para ministrar. Então eu vou começar contando uma história para vocês. Havia 3 pessoas. Essas 3 pessoas, o número delas foi chamado lá no céu. Você sabe, quando chega a nossa hora, nosso número é chamado lá no céu. Foi chamado o número de uma pessoa. Deus estava na sala dele e ele falou com uma voz assim bem forte: contador Pedro, pode entrar. E aí Pedro entrou, meio desconfiado, falou assim: ó Deus, tudo bem? Sou o Pedro. Acho que deve ter acontecido algum erro aí nas suas anotações, talvez a sua secretária marcou alguma coisa errada aí. Meu nome é Pedro, mas eu não sou contador. Eu sou pastor. Eu lidero uma igreja grande. Eu sou um grande pastor. Minha igreja tem mais de 1000 membros. E aí Deus fez uma cara triste e falou assim: não tem erro nenhum. Eu sei que você foi pastor a sua vida inteira. Eu sei que você liderou uma igreja poderosa com mais de 1000 membros. Eu sei de tudo isso. Só que o meu chamado para você nunca foi pastoral. O meu chamado para você sempre foi para você ser contador. Talvez se você tivesse aceitado o meu chamado lá atrás, quando eu falei para você no seu coração que era para você ser um contador, talvez se você tivesse aceitado esse chamado, você teria virado um ministro. Você teria feito diferença no seu país, na sua função. Eu teria te usado tanto, mas infelizmente você não ouviu o meu chamado. Pode acompanhar ali, o anjo Gabriel já está te esperando. E Pedro foi. E aí Deus chamou a segunda pessoa, falou assim: vendedora Fernanda, pode entrar. E a Fernanda entrou brava na sala de Deus, falou assim: vendedora, Deus? Como assim vendedora? Eu sou médica, sou formada médica. Eu fui diretora do maior hospital que tem nesse Brasil. Salvei muitas vidas, cirurgiã cardíaca. Muitas pessoas passaram pela minha mão, você vem me chamar de vendedora? E aí Deus ficou triste de novo e falou assim: eu sei, Fernanda. Eu sei que você se dedicou a vida inteira para ser médica. Mas infelizmente também não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para ser uma vendedora. Talvez você tivesse escutado o meu chamado lá atrás, quando eu falei para você que você seria uma vendedora, você teria feito tanta diferença. Uma das pessoas que passaria por você, que você atenderia, seria uma pessoa que estava precisando tanto de você. E essa pessoa infelizmente tirou a sua vida.
Talvez aquela vida valesse muito mais do que todas as outras que você já salvou, porque aquela vida faria diferença no reino de Deus. Pode acompanhar, o anjo Gabriel está te esperando. E aí ele chamou a terceira pessoa e falou assim: mamãe Cristina. E a Cristina entrou meio sem saber o que estava acontecendo. Falou: oi Deus, eu sou a Cristina. E Deus abriu um sorriso e falou assim: Cristina, o que você fez toda a sua vida? E ela falou assim: não fiz nada, Deus, eu apenas fui mãe. E aí Deus deu um grande sorriso e falou: eu te chamei para ser mãe. Esse foi o seu chamado. A única coisa que você fez foi cumprir o seu chamado. E por conta disso que eu chamei você para ser mãe, você cumpriu o seu chamado com perfeição. Seus 2 filhos, a sua filha e o seu filho, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. E eles fazem toda a diferença nessa terra, porque você cumpriu o seu chamado, você cumpriu aquilo que eu chamei você para fazer. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês nessa ministração de hoje? O pastor Neto trouxe aqui algumas semanas atrás uma ministração que falava sobre a volta de Jesus. A mesma certeza que nós temos de que Jesus foi, é a certeza que nós temos de que Ele voltará. Nós temos plena convicção disso, total certeza, mas o pastor Neto, ele trouxe aqui uma palavra reveladora para as nossas vidas, e ele nos explicou que nós poderíamos antecipar essa vinda de Cristo, que nós poderíamos ter atitudes para que nós pudéssemos apressar essa volta de Jesus. E essa ministração que eu vou trazer hoje, essa palavra que eu vou trazer hoje, é talvez a continuação daquela que o pastor Neto trouxe. Essa palavra de fato ela é reveladora, irmãos. E eu gostaria de pedir para você que está aí na sua casa, pegar um papel e uma caneta. Mas é papel e caneta mesmo. Não anota no celular, não anota no seu tablet ou em qualquer eletrônico. Talvez chegue alguma mensagem, alguma notificação, e isso tire o seu foco dessa ministração. Então eu queria realmente te desafiar a pegar um papel e uma caneta e anotar aquilo que eu vou trazer de revelador para a sua vida nessa tarde. Tem tanta coisa importante, tem tanta revelação, tanta pedra preciosa nessa ministração, que a primeira vez que eu ouvi ela, eu realmente fui modificado e eu entendi qual é o meu papel no reino de Deus. Enquanto você pega o seu papel e a sua caneta, eu vou te dar um tempo para você fazer isso. Eu vou orar para que Deus fale conosco através dessa palavra, amém? Senhor, eu quero entregar diante do Senhor essa palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa habitar em nossos corações. Quero te pedir nesse momento, Espírito Santo, visite cada lar, visite, Senhor, cada pessoa que está ouvindo e assistindo essa ministração, Senhor. Que os olhos espirituais possam ser abertos, que os ouvidos espirituais possam ser abertos, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa tarde. Nós possamos, papai, ter intimidade, proximidade, revelação de quem o Senhor é em nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, que seja somente mais um culto, nós não queremos que seja somente mais uma palavra, mas nós queremos ser transformados pela sua verdade. Nós queremos, Senhor, ser transformados pela sua palavra. Nós queremos, Senhor, compreender qual é o nosso papel no seu reino. Nós queremos, Senhor, entregar as nossas preocupações, as nossas angústias, que em nome de Jesus, tudo que for impedimento para que a palavra não penetre no coração dos meus irmãos, seja agora repreendido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho ficado tão empolgado com aquilo que Deus tem feito em nosso meio,
tão empolgado com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, as revelações que Ele tem trazido ultimamente. Eu creio que tudo isso que nós passamos é realmente algo para mudar a nossa forma de pensar e mudar a nossa forma de se comportar no reino de Deus. Eu queria pedir para você agora, se você está com a sua Bíblia, abrir comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 2. Nós vamos ler o verso 2 também. Isaías, capítulo 2, verso 2. Vai tomando nota aí, irmão, de tudo que a gente vai falar. Isaías, capítulo 2, verso 2. Diz o seguinte: no futuro, o monte do templo do Senhor, repete comigo aí da sua casa, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Repete comigo, todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá. Aqui, meus irmãos, vocês sabem que o profeta Isaías foi um dos profetas que mais trouxe revelação da palavra de Deus. É um dos livros mais preciosos que nós temos dentro da Bíblia, onde tem tanta informação que nós precisamos para hoje, para ontem e para sempre. Aqui ele fala, ele deixa muito claro: o monte do templo do Senhor ficará acima de todos os montes. Mas o que é esse monte? O que são esses montes que o profeta Isaías falou, deixou escrito para nós? Esses montes, meus irmãos, são na verdade 7 esferas que a sociedade está apoiada. São 7 áreas dentro da nossa sociedade que tudo gira em torno dessas 7 áreas, dessas 7 esferas. São 7 pontos principais aonde tudo o que acontece no nosso mundo está apoiada nelas. E eu vou trazer para você aqui, nessa ministração, cada uma delas, e você não vai sair desse culto sem ter a revelação do quão importante você é no reino de Deus. É claro que essa ministração aqui a gente poderia fazer uma série dela, igual a gente está acostumado a fazer aqui, série sobre oração, série sobre meditação da palavra. Essa com certeza daria uma série, mas a gente vai resumir ela, e vocês vão terminar esse culto com a consciência de quão importante vocês são no reino de Deus, amém? Então eu queria pedir para você anotar as 7 principais esferas da sociedade. A primeira delas, a mídia. A segunda, educação. A terceira, governo. A quarta, economia. A quinta, família. A sexta, artes e entretenimento. E a última é a religião. Mídia, educação, governo, economia, família, artes, entretenimento e a religião. Irmãos, nós temos a plena convicção, nós sabemos qual é o nosso papel, e a igreja já entendeu qual é o seu papel dentro do ambiente eclesiástico. A igreja já sabe como funciona essa esfera. A gente sabe que a igreja ela é feita num lugar onde nós vamos adorar ao Senhor, aonde nós vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar conhecimento, é um lugar onde nós somos amados, aonde nós amamos, nós sabemos o nosso papel de ajudar o próximo, ajudar os enfermos, ajudar as viúvas. Nós sabemos o nosso papel, nós temos plena convicção, afinal de contas, todos os domingos nós estamos dentro desse prédio, ou você todos os domingos está na sua casa assistindo um culto. Nós temos essa convicção e essa certeza de qual é o papel da igreja dentro do ambiente eclesiástico. Mas infelizmente, nós não temos a plena revelação de qual é o nosso papel dentro das outras 6 esferas, dos outros 6 montes. Os montes que Isaías comentou. Infelizmente, a igreja não tem tido essa revelação de qual é o seu papel fora
das quatro paredes. Tanto que esse é o tema da nossa ministração hoje. A igreja além das quatro paredes. A igreja, irmãos, não é esse prédio que nós estamos. A igreja não são essas cadeiras, não são os equipamentos que nós temos aqui, não é essa câmera que está filmando a gente. A igreja somos nós. Mas nós não vamos conseguir ser relevantes no reino de Deus se a gente manter a nossa presença e tudo que nós sabemos dentro das quatro paredes. Não vamos conseguir ser relevantes. O nosso papel, irmãos, não é somente levar almas para Deus, mas o nosso papel também é fazer com que os céus desçam até a terra. O nosso papel também é fazer com que a terra onde nós vivemos seja o mais próximo possível do que é do céu. O nosso papel não é só salvar almas. O nosso papel é trazer o céu para a terra. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, falaram assim: Jesus, como que o Senhor ora? Ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou a oração que nós mais conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele fala assim: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso é grandioso demais, irmãos. Venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. Quando Jesus falou isso, ele estava querendo dizer assim: nós temos que trazer o céu para a terra. Nós temos que fazer com que o ambiente que nós vivemos, esse lugar onde nós habitamos, seja o mais próximo possível do que é do céu. Nós temos que fazer com que tudo o que acontece na terra, o governo dos céus, seja descido para a terra, e que a terra onde nós habitamos seja o mais próximo possível daquilo que é do céu. Nós temos um papel muito maior, irmãos, muito maior do que nós temos vivido e do que nós temos praticado. Nosso papel é muito maior do que isso. Há uma passagem que fala em Romanos 12:2, que ele fala assim: nós não somos como os que vivem aqui, nós não podemos ser como os que vivem aqui, mas nós temos que liberar a nossa mente, para que Deus faça na nossa mente uma mudança completa, para que a gente tenha uma mudança completa de mente, para que aí sim a gente viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que sair do nosso quadrado, nós temos que sair do ambiente onde nós estamos acostumados, onde nós estamos confortáveis, nós temos que sair da nossa zona de conforto, para que a gente viva a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Precisamos dessa renovação de mente. Nós precisamos entender que a religião não nos salva, mas a graça de Deus nos salva. Não é a religião, não é placa de igreja que nos salva, mas é a graça de Deus que vem para nos salvar. Não é dentro da igreja que o reino se estabelece, mas é fora das quatro paredes, é fora do ambiente onde nós estamos acostumados a congregar, é da porta para fora que o reino de Deus se estabelece. Lá fora, irmãos, tem muito mais gente precisando de Deus do que aqui dentro. Nós precisamos pegar o que nós temos aqui dentro, aquilo que nós aprendemos aqui dentro, e levar lá para fora. Não ao contrário. A gente não tem que pegar o que a gente aprende da rua, lá de fora, e trazer para dentro da igreja. A gente tem que pegar aquilo que Deus tem nos mostrado, aquilo que Deus tem nos forjado dentro das quatro paredes, e levar para fora. O mundo precisa que a gente leve isso para eles. Nós não seremos para o reino tão importantes se a gente ficar somente dentro da igreja. Um barco ancorado, ele não serve para nada. Se o barco ele ficar ancorado no cais, não sair velejando, ele não serve para nada.
assim como nós, somente dentro, para o reino, não seremos relevantes. Muitas pessoas, irmãos, têm se desviado. Nessa crise onde nós estamos vivendo, nessa pandemia onde nós estamos vivendo, aonde aqui pelo menos na nossa igreja, nós ficamos 14 domingos de portas fechadas. 14 domingos de portas fechadas. Muitas igrejas ainda não abriram as portas. Pessoas têm se desviado dos caminhos do Senhor, pessoas têm se afastado da presença do Senhor, porque não tem essa revelação de que a igreja não é o prédio, de que a igreja não é aqui dentro, a igreja é fora. Quantas pessoas você conhece que têm se afastado da presença de Deus nesse momento, sendo que é nesse momento que ela devia estar mais firme na presença de Deus, que devia estar lá fora, levando alimento para aqueles que precisam, levando a palavra para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas têm se afastado. Essas pessoas ainda não tiveram a revelação de quem elas são, de qual é o papel delas dentro do reino de Deus. Isso é gravíssimo, irmãos. A Bíblia fala que nosso Deus é Emanuel. Emanuel, ele quer dizer literalmente Deus conosco. Ele não foi Emanuel e vai voltar a ser Emanuel. Não, ele é Emanuel. Nosso Deus ainda é Deus conosco. Nosso Deus foi Deus conosco, é conosco e será conosco até a volta de Jesus. Nada mudou. Nada mudou, irmãos. Foi feito um estudo recente, uns 3 anos atrás, nos Estados Unidos, onde diz que dentro de um ambiente, dentro da esfera eclesiástica, dentro de uma igreja, apenas 3%, escute isso que eu vou te falar, apenas 3% do membro de todas as igrejas, não do Brasil só, mas do mundo, apenas 3%, exercem o seu papel ministerial dentro da esfera religião. Quando eu falo dentro da esfera religião, exercem o seu papel, são os pastores auxiliares, os pastores de jovens, líder do louvor. Essas são as pessoas que exercem o seu papel dentro da igreja. Essas pessoas fazem parte dessa esfera onde nós falamos, da esfera da religião. As outras 97% deverão ocupar as outras 6 esferas que nós falamos. A esfera da mídia, da arte e entretenimento, do governo, da economia, da família, da educação. Os outros 97% estão fora, não estão aqui dentro. E aí eu quero agora colocar para você refletir um pouco. Qual tem sido o meu papel? Qual tem sido o meu papel? Será que durante muitos anos eu tenho imaginado que o meu papel é de domingo chegar, sentar, assistir um culto, voltar para minha casa, fazer o almoço para minha família e esperar a próxima semana para que tudo aconteça novamente? Ou não, eu tenho no meio desse caminho, eu tenho uma célula de quarta-feira, eu tenho uma célula de sábado. Irmãos, se você não faz parte desses 3%, você faz parte dos 97%. Seja relevante aonde Deus te chamou. Seja relevante na montanha onde Deus te colocou. O grande problema é que muitas vezes existe uma preocupação das pessoas que estão dentro desse ambiente. É natural ter dentro da gente um sentimento que a gente quer de qualquer forma ser linha de frente com Deus. Eu quero ser linha de frente com Deus, então eu quero servir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas muitas vezes, irmãos, essas mesmas pessoas têm um pensamento que é o seguinte, fala assim: se eu realmente fosse importante, eu estaria em cima do púlpito com o microfone na mão. Muitas vezes passa pela cabeça das pessoas que se elas fossem relevantes no reino de Deus, elas deveriam estar com o microfone na mão.
em cima desse púlpito, que elas não deveriam estar sentadas, mas que elas deveriam estar de pé aqui falando a palavra. Isso está errado. Não há diferença, irmãos, para quem está aqui em cima do que para as pessoas que estão lá embaixo. O nosso papel aqui em cima não é diferente do papel de vocês que estão assistindo esse culto online. Não é diferente. Todos nós, 100% de nós, todos nós temos um púlpito e um microfone nas nossas mãos. A diferença é que dos 97%, o púlpito é diferente desse e o microfone é diferente desse. O seu púlpito, anota o que eu estou te falando, o seu púlpito é o círculo de pessoas que convivem com você. O seu microfone é a sua voz. O seu microfone é a forma como você vive. As atitudes que você tem. As mudanças que o Espírito Santo gerou no seu coração, nas suas atitudes, que faz com que as pessoas olhem para você e falem assim: essa pessoa realmente mudou. Essa pessoa tem algo dentro dela que me faz querer ficar perto dela, que me faz querer ser como ela. Esse é seu púlpito. Esse é o seu microfone. E aí você pode estar pensando assim: tudo bem, Isaías falou que o monte de Deus, o monte do Senhor, estaria acima de todos os outros montes. Mas de onde você tirou que são só 7? Por que não são mais? Por que não são menos? E aí tem um versículo que fala exatamente desses 7 montes. Esse versículo ele está lá escrito em Apocalipse. Apocalipse, muita gente tem medo desse livro. Muita gente tem receio de ler esse livro. Acha que na verdade Apocalipse é o fim, mas não. Apocalipse para aqueles que são filhos de Deus é só o começo. Nós já sabemos como essa história vai terminar. Eu já li o final de Apocalipse. Eu sei como essa história vai terminar. Se você ainda não leu, eu quero te incentivar a ler. Mas agora abre no livro de Apocalipse, capítulo 17, no verso 9. Apocalipse 17, 9 diz o seguinte. Ele já começa assim: isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Se você pegar e ler um pouco antes, os versos antes, você vai ver que o livro de Apocalipse, nessa passagem, estava falando da grande prostituta. A grande prostituta que estava sentada em cima de todos os 7 montes. Ela estava sentada em cima de tudo isso que eu falei para você. Em cima do governo, da economia, da arte e entretenimento, da mídia, da educação. Ela estava sentada sobre tudo isso. Isso quer nos dizer o quê? A grande prostituta é Satanás, que quer dominar todos os montes, que quer dominar todas as áreas cujo qual o nosso mundo está apoiado. Satanás ele não precisa de 7,5 bilhões de estratégias para derrubar cada pessoa desse mundo. Ele só precisa de 7. Se ele tiver uma estratégia para cada um desses montes, ele conseguir dominar cada uma dessas montanhas, ele consegue maximizar, potencializar aquilo que ele veio para fazer, que é matar, roubar e destruir. Se ele conseguir dominar esses 7 topos, aonde Apocalipse diz que já está dominado, ele consegue potencializar a destruição que ele veio para fazer. Vamos pegar aqui como exemplo a montanha da mídia. A mídia é tudo aquilo que nós vemos, então a televisão faz parte da mídia, a internet faz parte da mídia, filmes, séries, redes sociais, tudo isso faz parte da mídia. Nós sabemos, e eu não preciso explicar o porquê, que essa arte já está dominado há muito tempo por Satanás. Eu desafio você a ligar a sua TV qualquer horário do dia, e você não vê violência, jornal que quando você espreme sai sangue, você não vê nudez, prostituição, mentira, traição. A mídia está completamente tomada, irmãos,
completamente tomada. Você não consegue hoje, é até difícil você assistir um filme que você não veja uma cena de nudez, por exemplo, uma cena de sexo explícito. É quase impossível você assistir um filme onde não tenha violência. Um desses pontos que eu falei para você, você vai achar em qualquer que seja o filme, salvo em filmes cristãos. Filmes cristãos ainda é o único tipo de filme que você consegue assistir sem você ver essa distorção que a mídia vem trazendo. E eu garanto para vocês, enquanto a mídia estiver tomada e a grande prostituta estiver assentada em cima dela, o reino de Deus vai tardar a avançar. O alcance que a mídia tem é muito maior do que o alcance que os púlpitos têm. Quantas pessoas a mídia alcança em 10 minutos? Quantas pessoas a gente alcança em 1 hora de culto? A mídia já está tomada, irmãos. Enquanto nós não entendemos que o nosso papel é fora das 4 paredes, que Deus nos colocou, que Deus nos levantou para dominar cada um desses montes, o reino de Deus não vai avançar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, assim como foi falado em Romanos 12:2. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, parar de pensar que nós só seremos relevantes dentro da igreja. Todos esses montes, nós precisamos avançar, tomar esses montes, tomar o lugar onde é nosso por direito, onde Satanás tem destruído famílias, tem destruído esse mundo, tem potencializado a morte, a destruição. Nós precisamos avançar, sair da nossa zona de conforto, da nossa comodidade, e a gente precisa tomar cada um dessas esferas que nós falamos aqui. Começa a pensar, irmãos, qual desses montes Deus tem te chamado? Qual desses montes Deus tem te colocado? Se você é formado em medicina, em advogado, em engenharia, se você é professor, se você é empresário, se você é dona de casa, se você é diarista, qualquer profissão, qualquer coisa que você faça, você está ocupando um pedaço desse monte. Ali é o lugar onde Deus te colocou. Ali é o lugar onde você vai fazer o reino avançar. Quando a gente fala evangelho, o evangelho ele significa boas novas. O evangelho ele significa literalmente boas novas. Satanás sabe disso. Satanás sabe que a única área, as únicas pessoas que conseguem parar a evolução do reino das trevas são os cristãos verdadeiros. É o evangelho de boas novas. Sabendo disso, ele começa a disseminar péssimas novas. Ele começa a disseminar a cultura. E aí que ele tomou a mídia, como nós pegamos de exemplo aqui. É por isso que você liga a TV e você só vê tragédia. É por isso que você só vê notícia ruim. É por isso, porque o evangelho é boas novas. Ele tem que disseminar alguma coisa para combater isso. E a gente tem falhado em deixar ele evoluir nisso. A gente tem falhado em avanço do reino de Deus. Infelizmente, nem na esfera da religião a gente está protegido. Infelizmente, Satanás ele tem atacado de forma direta os cristãos, os filhos de Deus, e muitas vezes não é com doença, muitas vezes não é com falta de financeiro, muitas vezes não é com falta de fé. Muitas vezes Satanás mantém você preso dentro do ambiente eclesiástico para evitar você de sair para o mundo e pregar o evangelho. Às vezes é até duro você ouvir isso. Talvez você nunca ouviu isso. Então você quer dizer que eu não preciso mais assistir ministração, eu não preciso mais ir à igreja? Não, não me entenda errado. O que eu estou te falando é, você não precisa só disso. Assim como eu falei antes, a gente precisa pegar aquilo que a gente aprende aqui e levar para fora. Isaías 2:2 que eu li, fala que o monte do Senhor estará acima de todos os montes. O monte do Senhor é onde nós estamos dominando. A gente precisa pegar o que a gente aprende aqui e levar para os outros montes.
Isaías 2:2 fala que todos os outros virão correndo para nós, porque é nós que temos a sabedoria, o conhecimento e o Espírito de Deus. É aí que você vai agir. Mateus 5:13 fala que nós somos o sal da terra. O sal naquela época, ele não era só para temperar, você já deve ter ouvido isso. Naquela época não existia geladeira, não existia refrigerador. Para manter o alimento fresco, para que ele não estragasse, o alimento ele era envolto por uma camada de sal, e o sal protegia aquele alimento, fazia com que ele não estragasse. Quando falaram que nós éramos o sal da terra, não é para a gente temperar, é para a gente levar Jesus no lugar onde já está podre. Qualquer lugar que a gente entre, qualquer lugar que a gente vá, que não tenha Jesus, esse lugar já apodreceu. Nosso governo, nossa economia, nossa educação. Quantas vezes a gente tem ouvido noticiários de que os alunos batem em professores, de que os alunos estão abandonando a escola, depredam patrimônio público. Quantas vezes, até quando a gente vai aguentar isso calado? Até quando? Nós precisamos entender o nosso papel, irmãos. O nosso papel além das quatro paredes. Nós precisamos entender que nós temos um chamado de Deus e nós temos que cumprir esse chamado, não importa onde. Para finalizar essa ministração, eu quero te desafiar durante essa semana a meditar realmente nessa palavra. Se for necessário, assiste outra vez. Ela vai ficar salva no YouTube. Coloca para você ouvir enquanto você faz outra coisa, mas medita nessa palavra durante essa semana. Se você não sabe em qual montanha você deve agir, em qual montanha você deve levar o reino de Deus, peça para o Espírito Santo te mostrar. Se você é professor, é muito claro que a sua montanha é a montanha da educação. Se você é funcionário público, talvez você é policial, a sua montanha é o governo. Se você, assim como eu, é administrador, é economista, é empresário, a sua montanha é a economia. Irmãos, você talvez pense e fala, eu não sei, eu sei só, eu vendo, eu divulgo as coisas, eu sou formado em publicidade e propaganda, talvez eu seja menos relevante do que um governador, um prefeito. Não, cada pessoa é importante igual, desde que esteja no seu ambiente correto, aonde Deus te colocou. Seja relevante nesse ambiente, seja sal da terra, na terra onde Deus te colocou. Seja sal da terra, na terra onde Deus te colocou. Não queira chegar diante de Deus prestando contas, assim como eu contei aquela história no começo. Não queira chegar diante de Deus prestando conta, falando assim, eu fui tal pessoa, eu fiz tal coisa, e Deus olhar para vocês e falar assim, mas não foi para isso que eu te chamei. Se você tivesse ouvido o meu chamado, se você tivesse feito aquilo que eu falei para você fazer, meu reino teria expandido, pessoas teriam sido salvas, o governo não estaria quebrado, não teria tanta corrupção, a educação não estaria quebrada, a saúde não estaria quebrada, não teria tanta violência. O nosso papel não é só levar almas para Deus, mas o nosso papel é trazer o céu para a terra, e que a terra seja um governo mais próximo possível dos céus. A terra não é maldição, a terra é herança. A terra é herança, e nós temos que cuidar muito bem dessa herança. Quero pedir para você aí na sua casa, se você está sentado, só feche o seu olho, não precisa se levantar não, mas peça para o Espírito Santo falar no seu coração. Qual é o lugar aonde você precisa se levantar? Qual é o monte que você precisa tomar das mãos de Satanás
entregar para Deus e ser relevante. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão reveladora. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos incomodado a ser realmente uma igreja relevante, a ser sal da terra, na terra onde o Senhor nos colocou. O Senhor tem colocado um despertar em nosso coração, Senhor. O Senhor tem mudado circunstâncias. Nós temos visto o seu favor em nossa vida, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir em nome de Jesus, que durante essa semana, o Senhor venha incomodar cada um que ouviu essa ministração, cada um que assistiu esse vídeo, que o Senhor possa incomodá-lo e mostrá-lo qual caminho deve seguir. Tira, Senhor, do coração de cada pessoa que se sente inferior a outras, Pai. Mostra para essa pessoa o quão valiosa ela é, o quão importante ela é no reino de Deus, e que essa pessoa possa chegar diante do Senhor nos últimos dias, entregar ao Senhor os talentos que o Senhor colocou diante dela, multiplicado, Pai. Que as pessoas que estão nos ouvindo não escondam os seus talentos, mas que multipliquem, para que o reino do Senhor avance além das quatro paredes, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você que está nos assistindo, talvez nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Talvez você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Ele. Se você nessa tarde tem tido essa revelação através dessa palavra, quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero pedir para que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, os meus caminhos. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu Te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único e suficiente Senhor da minha vida. Jesus, a Ti eu entrego tudo. Peço para que o Senhor cuide e guarde e me aceite como seu filho, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, está aparecendo aí na sua tela um número de telefone. Nós queremos te conhecer, nós queremos saber quem você é, aonde você mora. Mande uma mensagem para nós com o seu nome, o lugar aonde você mora. Se você tem algum pedido de oração, nós queremos manter o contato com você. Estende suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.